New Balance Rebel V4, esse que foi o meu tênis escolhido para correr a Maratona do Rio. E após aproximadamente 200 km rodados, vou contar aqui para vocês as minhas impressões com relação à quarta versão do Rebel da New Balance. A princípio, eu não queria um tênis de placa para fazer essa que seria a minha segunda maratona, mas eu prezo muito por calçados que me deem alguma estabilidade e sensação de conforto. Mas como era uma maratona, eu também queria algo que me desse uma responsividade. E considerando que seria no Rio, um tênis que fosse de certa forma respirável. Por isso, cheguei à conclusão que o Rebel V4 poderia ser uma boa opção e de fato foi um tênis que para mim funcionou super bem para essa prova. E antes de falar sobre o tênis, não tem como não citar o seu evento de lançamento, que para mim foi um baita evento, eu não estava presente, mas que a New Balance usou da sua parceria, patrocínio com o São Paulo e fez o evento de lançamento na pista de atletismo do Morumbis. Então foi um evento super legal, foram vários influenciadores, treinadores, pessoas que falam de corrida e de tênis de corrida. Então foi um evento super interessante. Parabéns aí para a New Balance por esse evento de lançamento. Falando agora parte por parte do Rebel V4, começando pelo solado. Então a gente consegue já de cara notar que ele possui uma forma bem larga. Então isso já vão nos dar algumas informações muito interessantes que comentar a seguir. Mas falando necessariamente do solado, ele possui uma injeção de borracha e deixa vazado diretamente no material da entressola uma grande parte. Ou seja, essa região ela tende a desgastar um pouco mais, porém, onde a gente tende a ter maior contato com o solo, maior desgaste, ele possui essa injeção de borracha que faz com que o desgaste não seja tão rápido, não fique tão evidenciado. Mas não é uma borracha muito grossa, muito espessa. Logo, a gente vai ter um desgaste, de certa forma, natural, que torna esse calçado não tão durável com relação ao seu solado. Mas ainda assim, ok. Acho que o ponto principal de desgaste, aí sim a gente poderia falar do material de entressola, que aqui é onde está a principal tecnologia, ao meu ver, desse calçado. Então, falando agora necessariamente sobre a entressola do Rebel V4. A entressola do Rebel V4, ela vai misturar dois tipos de materiais. Então, a já tradicional Full Cell, que é um EVA, e aqui o grande diferencial. Ela tem 20% de PIBA ou PIAX, que é um composto, um outro polímero, que ele absorve um pouco mais e melhora um pouco mais na propulsão. Tá, mas por que não fazer apenas com esse outro material, o PIBA ou PIBAX? Ele está presente em maior quantidade no tênis principal, o tênis chamado tênis de prova, o super tênis da New Balance, que é o Supercomp Elite V4. Então, se a gente tivesse apenas esse outro material, que não tivesse algum composto de EVA, seria um retorno de energia muito bom, porém a gente perde um pouquinho no quesito estabilidade e perde muito em durabilidade. E esse é um ponto fraco do Rebel V4, ele provavelmente não vai ter uma durabilidade tão grande assim. Então, se a gente tivesse ainda mais PIBA ao invés do EVA, provavelmente o material de entressola ele iria se desgastar um pouco mais. Lembrando que ele também está vazado no solado, ou seja, por mais que ele tenha uma altura considerável, ainda assim a capacidade dele de absorção e retorno de energia fica comprometida caso a gente tivesse somente o PIBA. Então, essa mistura entre PIBA e EVA foi o que a New Balance encontrou para dar um equilíbrio ideal para esse modelo. E graças a essa entressola, a sensação de corrida é muito boa. Então eu senti um tênis bem estável e aí se dá também pela forma larga, a gente tem uma boa capacidade de absorção, porém com um bom espaço
para a movimentação dos dedos. Então a gente tem uma forma larga, uma base larga. Então pessoas que preferem tênis ou que têm um pé um pouco mais largo, preferem tênis com um pouco mais de espaço para o pé se movimentar. Então essa base mais larga auxilia na estabilidade. Além disso, é uma espuma que absorve bem, mas que também tem um bom retorno de energia. Então não fica aquele tênis molenga, né? Então se a gente faz, por exemplo, corridas em que você tem curvas mais fechadas, não é um tênis que dá essa sensação de instabilidade. Então a minha sensação de corrida foi muito positiva com esse tênis. Com quase 200 km rodados com esse modelo, a gente consegue identificar aqui algumas ranhuras que são naturais pelo desgaste. Mas aí se a gente tivesse somente piba, provavelmente a gente teria ranhuras muito mais profundas ou maior quantidade. Então, novamente, essa mistura do composto se torna necessário porque é um tênis que não dá para se desgastar tão rápido assim. Vindo agora para a região de trás do tênis, aqui no contraforte, é um contraforte que tem uma boa sustentação nessa parte média para baixo. Então a gente consegue identificar que ele é bem rígido e um pouco mais flexível na sua parte de cima. Então um contraforte que me agrada, como eu já falei em alguns reviews aqui, que dá uma maior sustentação. Então isso eu vejo como um ponto positivo. E também associando agora, falando mais sobre toda a formação do seu cabedal, a gente tem alguns pontos refletivos, tanto aqui atrás, no nome do calçado, quanto no logo da New Balance. Não são pontos tão reflexivos assim, mas de certa forma consideráveis, principalmente para quem corre à noite. A construção do cabedal se dá por um mesh em camada única, que a New Balance chama de Phantom Fit, que torna ele bem respirável, então ele acaba sendo translúcido aqui, bem respirável, porém é de certa forma um pouquinho áspero, um pouquinho rígido, e em momento nenhum me incomodou. Tá? E novamente, para quem corre em regiões um pouco mais quentes, ou transpira muito no pé, isso acaba sendo algo positivo no sentido de ser bem ventilado. E uma certa rigidez na ponta, então com uma biqueira interna, mas não muito densa também. Não foi algo que tenha me incomodado durante os meus treinos. A língua do tênis é atachada no seu cabedal, e então não tive nenhum problema com a língua ficar sambando aqui no peito do pé. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 furos ou passadores no cadarço, que é um cadarço um pouco mais achatado. Então, a amarração muito boa, não tive nenhum problema com relação a isso. Então, esse foi New Balance Rebel V4, resumindo aqui para vocês. Um tênis bem estável, apesar de não ter nenhuma placa de estabilidade. Leve, responsivo, ou seja, um tênis que eu coloco aí numa prateleira de tênis bem híbrido, bem versátil, que dá para você fazer desde treinos de força, no sentido de treinos de tiro, intervalado, até provas mais longas, como foi o meu caso de ter feito a Maratona do Rio com esse modelo aqui. Pontos negativos é que provavelmente acaba não sendo um tênis tão durável, uma vez que é uma entressola que vai se desgastar provavelmente um pouquinho mais rápido, e um solado também que não tem tanta borracha injetada, mas por isso acaba sendo um tênis também leve. Então um tênis bem híbrido, muito interessante, que eu acredito que vocês possam considerar aí esse modelo para os seus treinos também. Ele entra numa linha e uma prateleira de mercado, provavelmente vai concorrer com o Nova Blast 4, mas eu considero o Nova Blast 4 bem mais estruturado, é um tênis realmente um pouco mais para rodagem, que o Rebel V4 eu vejo ele como namorando um pouco mais performance do que o Nova Blast 4. Mas a gente tem, por exemplo, o Cloud Surfer da ON, que aí sim é um tênis que daria uma sensação próxima, poderia ser. O Corre 3 da Olympus, poderia? De certa forma sim, porque ele não é tão baixinho, é um tênis também muito híbrido, mas um custo-benefício muito bom. Mas a sensação de correr com os dois é realmente diferente. Principalmente também
porque não é fácil a gente encontrar no mercado modelos com essa construção, com uma base mais larga, mas que é leve, bem respirável, absorve bem, mas tem uma boa propulsão. Por isso que foi justamente esse o principal motivo de ter feito com que eu corresse a maratona com o Rebel V4. Então acredito que é importante o corredor ou corredora levar em consideração que tipo de tênis ele está procurando para não se decepcionar. Esse foi o review do Rebel V4, espero que tenham gostado. Um abraço e até mais!